Queridos irmãos, nós estamos iniciando a nossa transmissão aqui na Igreja Presbiteriana de Bento Gonçalves. Nós queremos saudar aqueles que nos acompanham pela internet, pelo nosso canal no YouTube. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós queremos iniciar este momento com uma leitura da Palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse a Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Faremos a leitura dos versos 1 a 10. Diz assim a Palavra de Deus: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, e não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Nesse breve momento de meditação, nós temos visto, desde semana passada, que o apóstolo Paulo, ele rompe em louvor a Deus, a Trindade Santíssima, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Deus Espírito Santo, por conta da obra da redenção. O Pai que elegeu um povo antes da fundação do mundo, o Filho que redimiu este povo e que vem redimindo este povo ao longo da história, por conta do chamado, então, da terceira pessoa da Trindade, do Espírito Santo de Deus, que chama e que sela para o dia da redenção. E então o apóstolo Paulo, dos versos 15 a 23 do primeiro capítulo, ele ora pelos Efésios. E aqui nesta perícope, Paulo, ele descreve a redenção dos filhos de Deus, como Deus nos redimiu, como Deus nos salvou. Ele descreve o estado natural do qual toda a raça humana se encontrava. E então a obra de Cristo, por conta, em razão ou por conta da raça humana, por conta do seu povo, que ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E no verso 8 e 9 o apóstolo Paulo diz que isso foi pela graça, ou seja, não há mérito algum da parte do homem, exatamente para que ninguém se glorie diante de Deus. Nesse momento eu gostaria que nós orássemos a Deus, que nós fizéssemos uma oração de adoração ao nosso Cristo ressurreto, que Deus enviou esse mundo, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou o terceiro dia e que hoje vive à direita de Deus, intercedendo por nós, e exatamente por conta disso que nós estamos aqui. Vamos orar ao nosso Deus em gratidão por sermos alvos desta bendita redenção. Ó Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por estarmos aqui e por aqueles que nos acompanham pela internet. Nós queremos te dar graças, ó Pai, porque Tu és Deus, Tu és único, Tu és soberano, Tu és Senhor e misericordioso. Estávamos mortos neste mundo, caminhando, mas como mortos em nossos delitos e pecados. Mas por causa do grande amor com que o Senhor nos amou, por conta das Tuas ricas misericórdias, nós hoje fomos redimidos, vivificados, mediante a pessoa bendita do Teu Filho. E mediante o chamado do Teu Espírito, hoje fazemos parte da família do Senhor. Obrigado, ó Pai.
nós queremos a Ti entoar um cântico de louvor, agradecidos pela obra da redenção que Tu efetuaste neste mundo, da qual nós somos alvos. Obrigado, Senhor, por ter nos amado. Obrigado a Deus por ter nos perdoado. Por isso nós oramos a Ti em adoração e em gratidão, mediante a pessoa do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. Cantemos um hino de louvor ao nosso Deus. O Cordeiro que sofreu, traído pelos seus, Ele carregou por mim todo o pecado meu. Em silêncio suportou açoite, escárnio e dor. Em obediência ao Pai, na cruz se entregou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a Ti, Senhor. Unigênito de Deus, viestes redimir e perdoar a todo que se entregar a Ti. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a Ti, Senhor. Tudo pago está, nada devo mais, pelo sangue que derramou na cruz. O pecado já não me prende mais. Quem Jesus livrar, livre viverá. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia, glória e honra a Ti, Senhor. Quando a pedra se moveu e nada se encontrou, aleluia, glória a Deus, Jesus ressuscitou. Numa rude cruz me salvaste, derramaste ali teu amor. Minha alma cantará, aleluia.
Queridos, mais uma vez, dando sequência à leitura do texto da Palavra de Deus, capítulo 2, faremos a leitura dos versos 11 a 23, a 22. Diz assim a Palavra de Deus: Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne, na lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, na qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Após escrever a graça de Deus e a maneira que Cristo nos redimiu da nossa condição de escravidão e mortos em nossos próprios delitos e pecados, o apóstolo Paulo descreve agora os gentios antes de Cristo e do Evangelho, e que agora, por meio de Cristo Jesus, Deus fez de ambos os povos, judeus e gentios, um povo só, que é a família de Deus, que é o seu povo, e que a parede de separação que dividia judeus e gentios, hoje ela foi quebrada mediante o sangue de Jesus, e no qual nós somos esse edifício hoje, de ambos os povos, formando esta casa, esta família, e que o apóstolo Paulo diz no verso 21, que cresce bem ajustada para santuário dedicado ao Senhor, no qual vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós crescemos hoje como família de Deus, como povo de Deus, dedicados ao Senhor. Eu gostaria que nós orássemos nesse momento. Eis a razão de nós orarmos uma oração de confissão. A nossa vida deve ser uma vida de dedicação ao nosso Deus, por conta da obra da redenção, por termos sido alvo do seu amor benevolente, gracioso e eletivo. Então o apóstolo Paulo chama o seu povo, chama a igreja do Senhor Jesus, a família de Deus, ao santuário, que esse santuário seja dedicado a esse Deus. Eu gostaria de lhe convidar a curvar a sua fronte e orar a esse Deus, pedindo perdão dos nossos pecados, neste momento em que nós confessamos diante dele as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas debilidades, e que nós confessemos a ele que nós queremos, como família dele, como parte do seu povo, seguir uma vida consagrada a ele, dedicada a ele e ao seu serviço. Eu lhe convido a orar a Deus nesse momento. Ó Pai bendito, nós te damos graças mais uma vez, ó Pai, pela leitura do texto da tua palavra, que nos orienta que hoje nós somos parte do teu povo, da tua família, eleitos e salvos mediante o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ó Deus, e que hoje de ambos os povos o Senhor fez um. Nós hoje somos o Israel do Senhor e queremos crescer em santificação, como povo do Senhor, como família do Senhor, como edifício ajustado, crescendo para uma vida de dedicação ao Senhor.
E lhe pedimos perdão, ó Deus, todas as vezes que não temos feito isso, que não temos caminhado desta maneira, que não temos andado segundo a tua vontade, segundo o teu querer, segundo os teus propósitos. Mas lhe pedimos perdão nesse momento. Lhe pedimos a purificação dos nossos pecados e lhe pedimos a capacitação que vem do teu Espírito, para que, como povo do Senhor, possamos crescer, mas crescer em edificação e com uma vida dedicada, consagrada ao Senhor, ao teu serviço, em santidade, ó Deus, com corações agradáveis ao Senhor, com boas intenções e motivações corretas diante do Senhor. Por isso lhe agradecemos desde já, por nos ouvir a nossa confissão, e lhe agradecemos pelo perdão que vem do Senhor, mediante Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, mais uma vez. No nome do Senhor Jesus aqui oramos. Amém. Cantemos mais uma vez o hino 113, Achei um Bom Amigo. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Dele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone e persiga o tentador. Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desamparará, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu lado e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Queridos irmãos, para a nossa edificação, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmos de número 133. Estamos dando sequência à nossa série de exposições no Saltério, nos Cânticos de Romagem, e hoje nós estamos já no penúltimo salmo deste cântico. Semana que vem nós encerraremos com o Salmo 134. Diz assim a palavra de Deus:
Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Oremos. Senhor, e pedimos nessa hora a iluminação do Teu Espírito Santo a todos aqueles que nos acompanham, trazendo luz, elucidação, ó Deus, e vida mediante a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós temos visto que estes salmos são salmos de romagem. Este Salmo 133, ele é o 14º desta coletânea de 15 salmos, chamado Cânticos de Romagem, que nós temos estudado até aqui, que eram esses hinos compostos pelos peregrinos judeus, que eles entoavam à medida que eles caminhavam em romagem a Jerusalém para as grandes festas de Israel, no templo, lá no Monte Sião, para adorarem a Deus com seus sacrifícios, famílias que se uniam em caravanas, alguns que já eram da Palestina, outros que viviam fora da Palestina, mas que nesses períodos de festa se reuniam em caravanas e iam em romagem a estas grandes festas, cantando ao Senhor, louvando a Deus, se alegrando de todo o coração e em gratidão por conta dos livramentos que o Senhor havia dado, tanto históricos quanto no próprio caminho em romagem que durava esta peregrinação alguns dias. E este Salmo 133, ele é um dos cânticos de romagem. Ele é um daqueles 4 cânticos atribuídos a Davi, o grande rei de Israel. Este salmo, no seu contexto, pela estrutura do seu texto, é provável que Davi ele tenha escrito este salmo quando começou a reinar sobre Israel, por ocasião da união das tribos, das 12 tribos de Israel, quando elas então se uniram para fazer de Davi, para coroá-lo rei sobre todo o Israel a partir de Jerusalém. Mas me deixe explicar isso para ficar um pouquinho melhor esclarecido. O que aconteceu? Depois da morte de Josué, que era o sucessor de Moisés, Israel já estava estabelecido na terra de Canaã, na terra prometida. Mas logo após a morte de Josué, começa um período chamado período dos juízes, conhecido por um período de fracasso, de declínio em Israel, porque o texto do seu livro diz que cada um em Israel fazia o que achava muito bem aos seus próprios olhos, e não havia liderança em Israel. E Deus levantava juízes entre o povo para libertar o seu povo da mão dos cananeus, que Deus havia ordenado aos israelitas na entrada da terra, quando eles entrassem, era para que eles expulsassem todos aqueles povos. E que por conta dos pecados do povo e da desobediência do povo, o povo não fez isso totalmente. Eles haviam sido instruídos por Moisés para que eles não fizessem aliança com os cananeus, para que não pervertessem a aliança que Deus havia feito com o seu próprio povo. E por conta disso eles foram afligidos, eles foram diversas vezes afligidos por aquelas 7 nações que habitavam em Canaã. Então Deus levantava juízes para libertar o povo quando o povo era penitente. E por fim, desse longo período de séculos, o povo pediu um rei. O povo quis ser como as demais nações e pediu um rei. E Deus deu um rei ao povo, chamado Saul, o primeiro rei de Israel. Mas Saul foi rejeitado por Deus. Saul fez o que era mal aos olhos de Deus. E Deus havia dito já por intermédio do profeta Samuel que ele havia escolhido para si um outro rei, um homem segundo o seu coração, que no devido tempo haveria de reinar no lugar de Saul. E Saul reina por 40 anos sobre todo o Israel, no reinado unificado. Mas quando Saul morre, há uma guerra civil. Há uma guerra civil entre as tribos em Israel. Antes de Saul, eles estavam dispersos no período dos juízes. Agora, com a morte de Saul, eles se dispersam novamente. Só que a tribo de Judá, uma das tribos, ela escolheu ficar do lado de Davi, aquele que Deus havia escolhido para
assumir o trono de Israel. E eles ficam com Davi. Davi reina a partir de Hebrom. Ele reina por 7 anos e meio sobre essa tribo de Judá. Mas as outras 11 tribos não ficaram, não aceitaram Davi. E elas ficaram ao lado do 4º filho de Saul, chamado Isbosete. E aí a guerra civil começou. Uma guerra muito sangrenta, tribal, nesse período. Isbosete, o 4º filho de Saul, reinou 2 anos em Israel. Mas Davi derrota ele. Ele foi derrotado por Davi. E com a morte de Isbosete, o 4º filho de Saul, o povo que estava então dividido, que estava em colapso e em guerra civil, ele se une. O povo se une para coroar Davi como rei sobre todo o Israel. Eu gostaria de lhe convidar a abrir a palavra de Deus em 2 Samuel, capítulo 5, para que isso fique mais claro. 2 Samuel, capítulo 5, dos versos 1 a 5. Exatamente esse é o tópico. Davi, ele é ungido rei sobre todo o Israel. Se você perceber na sua Bíblia aí, capítulo 4 já mostra a morte de Isbosete. E no capítulo 5 diz assim: Então todas as tribos de Israel vieram a Davi, as 12 tribos, a Hebrom, de onde ele estava reinando há 7 anos, e falaram dizendo: Somos do mesmo povo de que tu és. Outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu que fazias entradas e saídas militares com Israel. Também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel e serás chefe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom perante o Senhor. Ungiram Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, e reinou 40 anos. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel e Judá. Então, Davi, ele era esse grande rei e general que se tornou o maior rei de Israel, reinou por 40 anos. Foi ele quem derrotou os inimigos e entregou a Salomão, seu filho, um reino conquistado em paz, além de escrever a metade dos salmos que nós temos no Saltério. E este é um deles, exatamente neste contexto em que Davi escreveu, nesta ocasião, quando as tribos de Israel se uniram unânimes para coroá-lo como rei sobre todo Israel e Judá. Então, com este salmo eu pretendo nesta noite refletirmos um pouco sobre as bênçãos da união do povo de Deus. E nós verificaremos a estrutura dele é a seguinte. No verso 1, ele é muito simples. No verso 1, Davi manifesta o seu deleite e o seu grande prazer com a união do povo de Deus. Depois, nos versos 2 e 3, para descrever essa união, Davi faz 2 ilustrações da união do povo de Deus. Depois eu quero encerrar com algumas aplicações. Vamos lá para o primeiro ponto aqui. Davi manifesta o seu deleite, sua alegria, seu prazer com a união do povo de Deus. Verso 1. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Essa expressão aqui, como é bom e agradável, ela pode ser parafraseada da seguinte maneira: que grande deleite, que agradável prazer quando os irmãos vivem em união, que é uma expressão de admiração, de prazer público, de júbilo pela unidade do povo de Deus. Os irmãos aqui é uma referência às tribos, aos israelitas, ao povo de Deus, e que aponta para a relação entre eles, quando eles se uniram. Exatamente isso, o termo unidos aqui. Como é bom e agradável os irmãos viverem unidos. No contexto se refere à união tribal. Quando as tribos se uniram para fazer de Davi o único governante sobre todo o Israel e sobre todo o Judá, o que unificava ainda mais a nação. E esses são alguns pontos que eu gostaria de trazer a vocês aqui. Quais as implicações desta união? Por que é bom e agradável viverem unidos os irmãos neste contexto? Nós temos que lembrar que durante o governo dos juízes, as tribos de Israel tinham interesses diferentes e separados. E por muito tempo
por muito tempo, com resultados ruins, muito ruins. E por isso, e por todo esse tempo, o livro dos Juízes cobre quase 350 anos. E mesmo depois que o povo ele pediu um rei, após a morte desse rei, após a morte de Saul, já iniciou um novo conflito tribal novamente, por conta de interesses separados e conflitantes entre as tribos. Uma tribo queria uma coisa, outra tribo queria outra coisa. Eles tinham muitas diferenças, interesses diferentes. Mas o que implica essa união, da qual Davi diz que ela é boa e agradável, nesse contexto? Primeiro, que as tribos agora elas estavam unidas. As tribos, não havia mais guerra entre elas, não havia mais interesse belicoso entre elas. Não estavam mais brigando, eles não estavam mais se devorando uns aos outros, mas estavam unidos, estavam em paz. E agora sob um único rei, e de acordo com esse rei, que poderia então encorajá-los a manterem-se unidos. Então esse é o primeiro lugar, não havia mais guerra, eles estavam em paz, em união. Segundo lugar, como eles estavam em paz e unidos, Davi agora, se você dá uma verificada no capítulo 6 de 2 Samuel, na sequência do registro histórico, Davi ele vai buscar a Arca da Aliança para estabelecê-la em um local fixo, onde seria o local central de adoração de todo o povo, lá no tabernáculo, em Jerusalém, lá em Sião, onde agora eles poderiam juntos, unidos, em paz, servir a Deus, centralizado por meio de sacrifícios. Então essa é a segunda razão, eles poderiam juntos, um local centralizado, cultuarem a Deus. E a terceira implicação é que essa união era boa e agradável porque era consonante com a vontade de Deus. Era um deleite para Deus, o Deus que havia escolhido esse povo dentre as nações para o amarem acima de todas as coisas e para amarem uns aos outros, que é o que Deus havia dito a Moisés. Está na lei de Moisés, no livro de Levítico, capítulo 19, verso 18, que Jesus faz menção no Evangelho de Mateus. Moisés disse assim: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Então, esta união ela implicava nesses 3 pontos. Havia paz, não mais guerra e desacordo. Eles estavam unidos, centralizados em um único local para juntos cultuarem a Deus, e era de acordo com a vontade de Deus que eles vivessem em paz, unidos e amando uns aos outros. Por essa razão, então, nós podemos compreender aqui as palavras de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Infelizmente, muitas vezes e ao longo da história, houve mais divisão entre o povo de Deus do que união. Com certeza podemos afirmar que isso não é agradável aos olhos de Deus. É claro que a unidade, quando nós falamos em unidade, não implica em uniformidade perene de pensamento. Unidade não implica em uniformidade perene de pensamento. Nós somos indivíduos e nem sempre concordamos uns com os outros. Mas com certeza nós podemos afirmar que aqueles que foram chamados por Deus, que aqueles que foram eleitos por Deus desde a eternidade dentre as nações e que foram adotados para fazerem parte da sua família mediante Jesus Cristo e que pertencem a esse Deus e que estão em aliança com esse Deus, estes devem amar uns aos outros. Estes devem zelar uns pelos outros, o que implica que cada cristão é responsável por manter e promover a união entre o povo de Deus, essa união espiritual. Como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Nós temos esse dever de manter e de preservar a união do povo que Deus fez, com quem Deus tem uma aliança. Segundo ponto, aqui Davi, depois de falar desta união prazerosa e agradável a Deus, ele descreve essa união com 2 ilustrações. A primeira está aí no verso 2. Esta união, ele diz no verso 2, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça,
o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. A gola aqui é a orla das suas vestes. Primeiro, Davi, então, ele compara a unidade do povo de Deus ao óleo utilizado para ungir Arão e aos sumos sacerdotes e aos sacerdotes ao seu ofício. É como o óleo. O que é esse óleo? Na separação, nessa ordenação do sumo sacerdote, ele era ungido com esse óleo especial que era produzido especialmente de acordo com as instruções que Moisés havia recebido de Deus. Está registrado em Êxodo capítulo 30, dos versos 22 a 33. E este óleo, assim como o incenso para o altar de incenso, no tabernáculo, era um artigo muito especial, muito rico. Ele não poderia ser copiado por ninguém e ele não poderia ser utilizado como pelas pessoas comuns. Este unguento não poderia ser utilizado. Se fosse utilizado, seria profanação, então era proibido. Ele apenas poderia ser utilizado para a unção dos sacerdotes e do sumo sacerdote que ministravam o culto e o serviço divino e que eram ungidos com este óleo e com o sangue dos sacrifícios, com sangue de sacrifícios também. E na consagração do sumo sacerdote, este óleo era despejado com tanta abundância sobre a cabeça do sumo sacerdote, que aqui representado por Arão, que era o irmão de Moisés e o primeiro sumo sacerdote da nação de Israel. Ele era despejado com tanta abundância que ele descia pelo seu rosto, passava pelo seu pescoço, pela sua barba, descia pelo seu peitoral, pela sua túnica, até a orla das suas vestes. Ele cobria todo o sacerdote. E como ele era acentuadamente aromático, esse perfume precioso exalava por onde estavam os sacerdotes, por todo o tabernáculo. Então Davi, quando ele diz que a unidade do povo de Deus é como esse óleo precioso que desce sobre Arão, algumas coisas ele poderia estar pensando aqui. Primeiro, talvez como o óleo era um perfume agradável, o óleo como perfume agradável, assim como ele exalava esse perfume para os sacerdotes e para aqueles que estavam ao seu redor, assim é a união do povo de Deus, ela é agradável. Ela exala esse perfume que alegra a Deus, é motivo de prazer, alegria para o povo de Deus e também agradável ao próprio Deus. Assim é a união do povo de Deus. Também Davi pode estar pensando aqui na preciosidade do óleo, porque é isso que ele diz, né? É como óleo precioso que desce sobre Arão. Assim como aquele óleo era precioso, era rico, elaborado e separado do uso comum, assim é a união do povo de Deus para com Deus. Ela é rica, ela é preciosa, ela é separada, ela é de grande valor para Deus. Mas talvez, como alguns entendem, que Davi, na verdade, aqui, ele estava pensando na unção propriamente dita, no sumo sacerdote, que era o representante do povo. Talvez ele estivesse pensando nisso. Por quê? Quando o óleo era derramado sobre todo o seu corpo, o óleo começava pela cabeça, mais uma vez ele vinha escorrendo, essa abundância de óleo, pelo seu pescoço, e ele passava pelo seu peitoral. E no seu peitoral havia 12 pedras preciosas, que simbolizavam as 12 tribos de Israel, no seu peitoral. E ele continuava escorrendo até a orla das suas vestes. Significava então que todo o sumo sacerdote era banhado com aquele óleo, começando da cabeça aos pés, passando por aquele símbolo das 12 tribos de Israel. Então Davi, ele imagina uma abundância de óleo de tal maneira, de azeite, essa quantidade, sobre o sumo sacerdote, que era o representante de todo o povo de Deus, que ele significa simplesmente a unidade de todo o povo de Deus. Todas as tribos agora estavam unidas diante de Deus, que representava, que estava simbolizado em todo aquele óleo escorrendo por todo o corpo do sumo sacerdote, que era o representante de todas as tribos diante de Deus. E o que implicava também numa segunda questão, essa imagem do óleo em grande abundância, vindo de cima para baixo, começando na cabeça e vindo até a orla das vestes, é que quando o povo de Deus vive unido, vive em união, ele é ricamente abençoado por Deus. Ricamente abençoado por Deus. Então eu entendo que esta última opção representa melhor, ela fere melhor o verso 1, contexto.
que o óleo, então o óleo abundante sobre Arão representava o povo diante de Deus, era uma imagem da união de todo o povo de Deus, a união tribal de todo o povo diante de Deus, como também da bênção de Deus sobre este povo que vivia em união. Então, assim é a união do povo de Deus, ela é boa, ela é agradável, é como óleo precioso que sobre a cabeça e que desce para a barba de Arão, e desce para a orla das suas vestes. Essa é a primeira analogia, a primeira ilustração que Davi faz da união do povo de Deus. Segundo, ele compara no verso 3 a unidade do povo de Deus com o orvalho do Monte Hermon. Verso 3, é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Isso, como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. É interessante isso, porque o Monte Hermon, ele ficava ao norte de Israel, e é uma das montanhas mais altas da região, quase 3.000 metros de altitude, 2.800 e alguma coisa de altitude. O pico dele, ele é coberto de neve, totalmente coberto de neve, enquanto as terras em volta, abaixo, ao redor, queimam pelo sol do verão em Israel. Mas o orvalho que fluía da sua base era tão grande, aquelas gotículas, que ele recebia tanta água que fornecia umidade para todas as terras na sua base. Isso era muito importante para um povo agrícola que dependia da chuva, que acontecia 2 vezes no ano, a primeira e a última, e também do orvalho para regar as plantações. Isso era muito importante. Então, quando tudo parecia seco, aquela pesada orvalhada do Monte Hermon trazia umidade, trazia fertilidade e, portanto, trazia vida à sua base, a tudo que estava na sua base. Mas o ponto de destaque aqui que a gente percebe, dando uma olhadinha na geografia em Israel, é que o texto diz aqui, ele é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes Sião. O problema é que o Monte Hermon é uma das maiores montanhas de Israel, e Sião é uma das menores. E eles ficam de uma distância de 300 quilômetros. Eles são distantes 300 quilômetros um do outro. E o texto diz isso, que o orvalho do Hermon desce sobre os montes de Sião. Provavelmente o que Davi está querendo dizer é que, mesmo assim, Deus faz cair orvalho sobre ambos os montes. O orvalho que regava a terra, ele cai sobre ambos os montes. E a imagem de Davi aqui também pode ser dupla. Primeiro, onde há a união do povo de Deus, tem vida. Flui a bênção de Deus para o seu povo. Tem fertilidade, tem vida, o povo frutifica. Tem a bênção de Deus. Mas segundo, também, e talvez a ideia principal de Davi aqui, é de que mesmo os montes estando separados por uma longa distância de 300 quilômetros, Deus fazia cair o seu orvalho, o orvalho que vinha da base do Hermon, sobre ambos os montes, o que expressava exatamente o que está no verso 2, expressando a ideia de unidade de ambos os montes sobre o mesmo orvalho. É isso que Davi está querendo dizer. Deus fazia o seu orvalho cair sobre ambos os montes. Apesar da distância, eles estavam unidos pelo orvalho. O que ele está querendo dizer é isso, que tanto o óleo em abundância sobre o sumo sacerdote, quanto ambos os montes sobre o mesmo orvalho, eles trazem esta imagem, a unidade do povo de Deus e a bênção de Deus sobre o povo em união. Essa é a ideia de Davi até aqui. Perceba no final do verso 3, então. Ali ordena, na parte B, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É ali que o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Ali aonde? No Monte Sião, que é o antecedente mais próximo. Sobre os montes Sião, ali no Monte Sião, ordena o Senhor a sua bênção. Por quê? Exatamente por esse contexto que nós vimos. Destas duas imagens do sacerdote e do orvalho, da unidade do povo de Deus, dessa coesão da unidade e da bênção de Deus sobre essa unidade. Por que ali o Senhor ordena a sua bênção? Porque era no Monte Sião, ali em Jerusalém, em primeiro lugar, onde havia o tabernáculo, onde eram realizados sacrifícios, tinha o culto, onde funcionava o sistema de sacerdotes, do sumo sacerdote que ministrava anualmente. Era o local onde Deus havia separado
para que as tribos de Israel subissem unidas para cultuarem a Yahvé. E, portanto, era o local separado por Deus para a sua bênção, para a sua habitação, para que ele ordenasse a vida para sempre. Era um local centralizado, onde o povo ficasse unido, centralizado, para cultuarem a Deus. Por isso, é ali, no meio do povo de Deus, da unidade do povo de Deus, que Deus ordenava a sua bênção para sempre. Mas, segundo também, ali o Senhor os abençoava, porque era o local da representação, que é uma sequência do que nós vimos aqui. O Sião, que era o monte sobre a qual Jerusalém estava edificada, era um símbolo dessa unidade do povo de Deus. Era um símbolo da unidade tribal do povo de Deus. Ali Deus ordenava a sua bênção, quando as famílias de Israel se uniam para servi-lo em unidade. Então nós conseguimos pegar a ideia de Davi aqui. O Senhor ordena a sua bênção da união do seu povo, mas nunca o Senhor ordena a sua bênção na desunião, na guerra e na discórdia do seu povo, como houve após a morte de Saul. Como houve após a morte de Saul. Mas a vida de Deus, a bênção de Deus, elas fluem quando o seu povo, a sua família, vive em união. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Infelizmente, nós conseguimos verificar que essa realidade ela não se verificou sempre entre o povo de Deus. Isso não aconteceu. Em primeiro lugar, mesmo que é provável que a ideia de Davi aqui não era pensar nos seus filhos, quando ele fala os irmãos aqui, não é a sua família, mas é a família de Israel, quando ele escreveu esse salmo, essa realidade da desunião aqui, da desunião, ela foi muito presente na própria família de Davi, entre intrigas, entre os seus filhos, Absalão, com Amnon, com Adonias, com Salomão. Eles passaram muito tempo em discórdia, em desunião, em intriga, e com certeza não havia o favor de Deus no meio destas intrigas. Mas não somente na família de Davi. O próprio povo de Deus, 40 anos depois da morte de Davi, quando houve a divisão das tribos, Davi reina 40 anos, seu filho assume, Salomão, o reino em seu lugar, e ele reina mais 40 anos sobre todo Israel, que é o último rei do Reino Unido. Esse mesmo povo que se uniu para coroar Davi, rei de Israel, após a morte de Salomão, se desentende novamente. Há desentendimento, há briga, há desacordo, e que resulta na separação das tribos novamente. 10 tribos foram para o Reino do Norte, com capital em Samaria, e que estabeleceram um outro local de culto. Estabeleceram bezerros para cultuarem, e 1,5 tribo foi para o sul, com capital em Jerusalém. Então houve uma divisão das tribos, o que no final resultou não na bênção de Deus e na vida, mas em morte, em desterro e destruição. As 10 tribos do norte, elas foram desterradas e levadas em cativeiro pela Assíria, que era a potência mundial do século VIII antes de Cristo, e nunca mais voltaram, foram desterrados, levados cativos e nunca mais voltaram para a sua terra. E o Reino do Sul aconteceria a mesma coisa, anos depois, pela nova potência mundial chamada a Babilônia, os caldeus, que levaram o Reino do Sul cativos para a Babilônia, destruíram Jerusalém, destruíram o templo, destruíram os muros, ou seja, foi efeito contrário. Isso foi o que provocou a desunião do povo de Deus. Portanto, esse salmo, é isso que ele quer nos mostrar. Apesar de breve, ele é muito rico. Ele é importante tanto para aquele povo que costumava viajar a Jerusalém em romagem, em grupos de famílias tribais. Eles precisavam lembrar disso e eles deveriam cantar isso. Era muito importante para eles lembrar e cantar esta unidade do povo de Deus, mas como também para os cristãos de hoje. Muito importante para nós hoje. E eu gostaria aqui de concluir e depois fazer algumas aplicações nesse ponto aqui em cima disso. Este salmo, ele tem com ênfase sobre a unidade dos crentes, ele pré-anuncia
a oração de Jesus em João 17. Ele pré-anuncia a oração de Jesus. Jesus estava próximo da sua morte, a caminho do Getsêmani e da sua ressurreição em favor do seu povo. E antes de ser glorificado novamente junto ao Pai, ele ora ao Pai. Versos 1 e 3. Se você puder acompanhar aí. Levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Verso 6. Manifestei teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Verso 9. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Versos 16 e 17. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Versos 20 e 21. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E por fim, versos 22 e 23, eu lhes tenho transmitido a glória que me tem dado, para que sejam um, como nós o somos, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este salmo prenuncia essa oração de Jesus, em que Jesus está a caminho da cruz para morrer e ressuscitar ao terceiro dia imortal por este povo, que ele, na sua oração, menciona que foi eleito por Deus antes da fundação do mundo e que estava sendo redimido por ele, e que seria chamado pelo Espírito Santo dentre todas as nações, não mais restrito a uma nação, a um povo, mas agora é um povo formado dentre todos os povos, que é a igreja do Senhor Jesus, que agora, mediante a fé em Jesus Cristo, que estava a caminho da cruz, este povo é unido a Deus e unido uns aos outros mediante este laço, um laço eterno, e que este laço serviria de testemunho ao mundo. Agora nós fazemos parte da família de Deus, a família da fé, adotados por Cristo Jesus, o nosso irmão mais velho. Sim, queridos, somos irmãos em Cristo Jesus, temos o mesmo Salvador, temos o mesmo Pai, temos a mesma fé, temos habitação pelo mesmo Espírito, e hoje, graças ao nosso Deus e Pai, mediante Jesus Cristo, podemos experimentar isso que Davi disse: como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Porque assim como, perceba esse ponto aqui, assim como as 12 tribos de Israel, elas se uniram unânimes para coroar Davi como rei sobre todos, a igreja hoje, que é o Israel de Deus, que é simbolizada no Novo Testamento pelas 12 tribos, a igreja, ela está unida a Deus mediante Cristo Jesus e ligada, unida pelos seus membros, debaixo do reinado do Senhor Jesus. Ele é o rei sobre o seu povo e hoje nós estamos ligados uns aos outros debaixo desse rei. O que nos leva a lembrar das duas imagens de Davi, do óleo que começa na cabeça, tanto do óleo que começa sobre a cabeça de Arão e vai à orla das suas vestes, quanto do orvalho que vem do alto, denotando que a união do seu povo, em essência, primariamente, é algo que Deus envia do alto. É algo que vem de Deus. Começa com Deus. Nós podemos e temos que desenvolver esta união entre nós, mas ela flui primariamente de Deus, que deu um povo ao seu Filho para que este povo fosse redimido e unido por laços eternos, laços fraternos. Ela começa de Deus. E eu gostaria de encerrar aqui com algumas aplicações para a nossa edificação. Portanto, por meio disso, desta oração de Jesus, e que nós aprendemos, eu gostaria que
que você prestasse atenção em algumas coisas aqui. Isso é muito importante. Nós somos unidos a Deus mediante Cristo Jesus e unidos uns aos outros com este laço inquebrável e eterno. Portanto, ame a sua família. Ame a família da fé. Zele, promova a união, o crescimento dessa família em unidade. Somos uma família, unidos pelo sangue de Cristo Jesus. E que, apesar de algumas desavenças que possam acontecer, nós precisamos aprender a nos unir em torno daquilo que é central para esta família. Eu sei que você entende o que eu estou dizendo. Portanto, se empenhe em promover a paz, manter e zelar a paz, essa união entre o povo de Deus. É minha e sua responsabilidade zelar pela união de todo o povo de Deus. Quantas pessoas têm sido magoadas dentro da comunidade, da aliança, por questões bobas, por questões tolas, às vezes sem sentido. Em algumas ocasiões, algumas pessoas nem se sentem em casa, o que seria uma contradição em termos com o conceito de família. Nós não devemos procurar apenas aquilo que nos agrada, os nossos próprios interesses, ou zelar apenas por nós mesmos, mas zelar pelo nosso irmão, pelo nosso familiar, pela consciência do nosso irmão. Muitos têm dificuldade de sofrer o dano, se for preciso, por conta do amor e da unidade. E eu gostaria de lhe convidar a sofrer o dano, se for necessário, por conta da unidade do povo de Deus. Cristo nos uniu mediante o seu sangue. Entenda que o sangue de Jesus foi derramado por conta desse irmão e dessa irmã, que serve a Deus juntamente com você. Nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Portanto, tolere não o pecado, mas a fraqueza dos mais fracos. Tolere a fraqueza dos mais fracos, negue-se a si mesmo, promova a paz, promova a união, promova o crescimento do corpo. Do contrário, todo o corpo sofre. Nós somos a família de Deus, ame essa família. Em segundo lugar, aqui por implicação apenas eu preciso esclarecer essa questão da unidade. Não há unidade bendita que não seja em torno da verdade. Nem toda unidade é bendita. A unidade bendita é aquela que gira em torno da verdade. Somente essa. É um equívoco, e às vezes acontece muito, de sacrificar a verdade em nome da unidade. E isso não é o que a Escritura nos ensina. Quando você sacrifica a verdade em nome da unidade, esse é um erro fatal. O que significa isso? Quando você e eu toleramos o erro, toleramos o pecado, o erro moral, ou toleramos o erro doutrinário, a heresia, em nome de manter uma unidade, esta unidade não é bendita diante de Deus, porque você está sacrificando a verdade absoluta de Deus em nome de uma unidade que não é a vontade de Deus. Então não existe uma unidade que não esteja debaixo da verdade absoluta da palavra de Deus. Você não pode tolerar o erro moral e doutrinário e em nome de um agrupamento, em nome de uma unidade de Deus, porque não pode ser, não é. A unidade verdadeira é aquela que está fundamentada na verdade de Deus. Esta é bendita, esta é absoluta, porque ela está de acordo com a palavra de Deus. Mas eu queria ir para uma outra aplicação aqui, e por conta disso, dessa unidade, eu gostaria de dizer a todos, para que você não fique longe dos irmãos. Não fique longe da igreja, procure estar com os irmãos, participar dos mesmos benefícios da comunhão dos santos, adorar o mesmo Deus, cantar os mesmos hinos, ouvir as mesmas instruções, assim como participar do mesmo sacramento, a mesa com o Senhor que te pôs nesse corpo, nesta família. Não se isole. Não viva, particularmente neste momento, como um desigrejado. Não viva como um desigrejado. Eu queria que você entendesse isso, eu gostaria que você atentasse para isso, percebesse a importância disso. Se você crê que Jesus se fez carne, é o Filho de Deus que habitou entre nós, que morreu pelos nossos pecados e que ressuscitou ao terceiro dia para a nossa salvação, então procure
uma comunidade cristã genuína, que tenha como central no seu seio a palavra de Deus. Que a palavra de Deus seja central, que a exposição bíblica seja central, que o ensino da Escritura seja central e sistemático, e desfrute da comunhão desta igreja, desfrute da comunhão dos santos, se engaje na vida orgânica da igreja e contribua para a edificação dela. Não se afaste, não se isole, não fique longe dos irmãos. Deus lhe chamou para viver em comunidade, em união com os irmãos. Terceiro lugar, você me pergunta, e último lugar aqui, você me pergunta, o problema é que é muito bem visto historicamente a divisão entre os evangélicos. A igreja, veja a quantidade de denominações que há no mundo e no Brasil. Os protestantes em geral, os protestantes evangélicos em geral, têm diferenças históricas, teológicas, eclesiológicas, muitas outras dificuldades desde muitos anos. E como é que fica então toda essa divisão aí? Eu queria te lembrar duas coisas aqui, dois pontos que são muito importantes. Primeiro, é que a igreja de Cristo ela é uma só. A igreja de Cristo é uma só, é a igreja invisível. Ou seja, a verdadeira igreja que não se restringe a denominações. E ela não se restringe a um espaço geográfico. Não temos uma terra, não somos uma nação com reino político nesse sentido. Não estamos geograficamente localizados. Mas a igreja de Cristo ela é universal. Não é a que você está pensando agora, com certeza não. Mas é o corpo místico de Cristo. Os verdadeiros salvos desde toda a história dos quatro cantos do mundo. É a igreja verdadeira, a igreja invisível. Aqueles que são verdadeiramente de Deus e que só Deus o conhece. Essa igreja é una. Essa igreja é uma só. Então não confunda esta igreja com a igreja visível. Essa diferenciação nós fazemos na teologia reformada de igreja invisível com igreja visível. A igreja visível é aquela organizada em um local determinado e que é composta daqueles professantes, aqueles que professam a sua fé, que é uma mistura daqueles que são salvos e aqueles que não são salvos, porque somente Deus pode aferir aqueles que realmente são dele. Somente Deus pode aferir isso. Então, esse é o primeiro ponto. A igreja de Deus, ela é universal, ela é uma só. É o corpo místico de Cristo em volta de todo este mundo, dentre todas as nações, desde o início até o dia de hoje e prosseguirá até o fim, até a segunda vinda de Cristo. Segundo, que mesmo se tratando de diversas denominações, apesar de inúmeras diferenças que temos, porque são inúmeras, não podemos negar isso, existem pontos centrais. Existem pontos centrais que nos unem. E são esses pontos centrais que acabam nos permitindo com que nós viva em fraternidade, em amor fraternal, que faz com que nós chamemos uns aos outros de irmãos. Todo aquele que confessa que Jesus veio em carne, que Deus se fez carne, que Ele é o Filho de Deus, que confessa as duas naturezas de Cristo, que Ele é verdadeiro Deus, que Ele é verdadeiro homem, que Ele morreu pelos nossos pecados, que Ele ressuscitou ao terceiro dia, que Ele foi assunto aos céus, que Ele está à direita de Deus Pai, que Ele intercede por nós e que Ele haverá de voltar uma segunda vez, visivelmente, para todo olho ver, e que Ele julgará vivos e mortos, que haverá ressurreição de mortos, e que haverá novo céu e nova terra, que haverá condenação eterna, e que tudo isso se encontra na palavra de Deus, que é absoluta, que é inerrante, que é verdadeira em tudo que afirma, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, então nós somos irmãos em Cristo. Aquele que confessa isso é meu irmão em Cristo, deve ser o seu irmão em Cristo. A despeito de pontos secundários, apesar dos pontos secundários, que muitas vezes acabam nos desunindo. É verdade, quando pontos centrais são negados, quando os pontos centrais da fé cristã são negados, então não há possibilidade de haver um irmão verdadeiro, genuíno em Cristo Jesus. Não é o meu irmão. Não é meu irmão. Mas quando os pontos centrais são afirmados e são vistos categoricamente e veridicamente, então nós somos irmãos em Cristo Jesus. O que me leva ao último ponto, que um dia, quando chegarmos a Jerusalém celestial, então nós poderemos desfrutar
desfrutaremos de fato o que não conseguimos na plenitude aqui nesse mundo, por conta das nossas diferenças. Uma vida para sempre, que é o que diz o Salmo aqui. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Uma vida para sempre em união. É a bênção das bênçãos. Esta é a bênção das bênçãos. Um dia, no novo céu e na nova terra, haverá esta união espiritual de todo o povo de Deus, de que o poema aponta. Como é bom e como é agradável viverem unidos os irmãos. Zele por esta união. Que Deus abençoe a sua vida. Oremos ao nosso Deus. Ó Pai bendito, eu te agradeço pela exposição da tua palavra e lhe peço que o Senhor a aplique nos corações daqueles que ouvem e que ela produza frutos. Reflexão, ó Deus bendita, que tudo aponte para a pessoa bendita do teu Filho, ao Senhor, e que tudo redunde, ó Deus, na tua glória e na comunhão dos santos. Em nome de Cristo Jesus é que nós oramos. Amém.